Boa noite. Paz e graça a todos os irmãos e irmãs. Vamos abrir em Romanos, capítulo 8. Romanos 8, dos versículos 31 até o 39. Romanos 8, 31 ao 39. Diz assim as Escrituras: Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, mais uma vez, quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, de estarmos reunidos, para te prestar um culto, para te adorar, para te louvar, para ouvir a sua voz, Pai. Perdoa os nossos pecados, Deus. Perdoa as nossas ofensas contra o Senhor, sejam elas de pensamento, em ações, sejam elas no falar, não importa, Deus. Remove de nós a nossa culpa, justifica o pecador, Pai. Liberta-nos para que sejamos verdadeiramente livres. E recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração. Fala com o teu povo, fala com a tua igreja. Enche-nos, Pai, do teu Espírito, da tua presença, da tua graça. Em nome de Jesus, amém. Bom, Romanos, por ser uma carta bem grande, acho até interessante nós olharmos para tudo o que está acontecendo aqui até o capítulo 9. Até o capítulo 8, na verdade. Paulo, ele escreve Romanos apresentando o seu evangelho para essa igreja em Roma. Primeiro porque era uma das poucas igrejas em que Paulo nunca havia ido até então, embora a igreja o conhecesse por conta de sua fama, embora Paulo os conhecesse em conta também da fama daquela igreja. E no esforço de provar que o que Paulo ensinava, de que o evangelho que Paulo apresentava era de fato o evangelho de Cristo, Paulo então escreve aos Romanos, apresentando que evangelho é esse que Paulo está pregando. Por quê? Diferente de hoje, eu gosto sempre de lembrar, naquela época, Paulo não era unanimidade. Por quê? Porque ele havia perseguido a igreja. E se você tem um homem que por anos persegue a sua fé e foi responsável direto pela morte de pessoas que seguem a sua fé, é no mínimo de se estranhar que esse homem agora esteja falando da fé que você antes tinha e que antes ele perseguia. Por isso Paulo se vê diversas vezes dizendo que ele é apóstolo de Cristo, chamado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios, para provar que ele de fato, Paulo, havia sido chamado pelo Senhor. Mas ele não apenas dizia, como ele apresentava esse evangelho, para que quem quisesse pudesse ouvir e comparar com o evangelho pregado pelos outros apóstolos. E começando a sua exposição, Paulo, lá no capítulo 1, ele apresenta o pecado como realidade presente em toda a criação, em toda a terra. Desde os primeiros humanos até os dias de hoje. Desde Adão e Eva, após a queda, até os nossos dias. E ele coloca os ímpios, os gentios, como pessoas que de fato estão separadas de Deus por conta do seu pecado. Só que Paulo,
ele não fala só dos gentios. Paulo também fala que os judeus também estão separados de Deus por conta dos seus pecados. É como se eu dissesse para você hoje que sempre foi à igreja desde pequeno, cresceu na igreja, seus pais são cristãos, sua mãe é cristã, seus avós, seus tios. Será que você também é? Paulo vai dizer não necessariamente. Porque não é a igreja que você frequenta desde que você nasce, não é o evangelho que você ouve desde que você nasceu, mas é se de fato Cristo te tornou justo. Se de fato você se tornou agora alguém religado a Deus, e não mais separado pelo pecado. Paulo então vai desenvolver todo esse raciocínio dizendo que todos pecaram e, sem exceção, todos estão carentes da glória de Deus. Não existe um humano sequer na face da terra que mereça ou que haja nele mesmo o merecimento do favor de Deus. Então, Paulo vai traçar esse problema e aí a sua audiência vai perguntar, então o que a gente faz? Se eu sendo judeu, ou trazendo para o nosso contexto, se eu tendo nascido na igreja, criado na igreja, não estou salvo, o que eu faço? Se as pessoas fora da igreja não estão salvas, se quem está dentro da igreja também pode ser que não esteja salvo, o que eu faço? E aí Paulo vai trazer como Deus resolve esse problema. Ele vai dizer que a fé é aquela por quem Cristo opera a sua justificação. E para fazer isso, Paulo vai usar o exemplo de Abraão. Abraão foi justificado e, se os irmãos quiserem voltar para ler, está exatamente escrito assim. Ele foi justificado porque creu. Abraão foi tido como justo ou considerado justo porque creu. E porque creu, Abraão então foi salvo. É através da fé em Cristo que nós obtemos a salvação. Não é porque frequentamos uma igreja, não é porque jejuamos, não é porque dizimamos, é porque temos fé em Cristo. Mas se somos salvos de graça, apenas pela fé, e não pelo que eu faço, não pelos meus antepassados, então há de se dizer que eu posso viver uma vida do meu jeito. Eu creio em Cristo. Então, minha vida, minhas regras, contanto que eu creio em Cristo? E Paulo vai dizer não. Porque como pode alguém que morreu para o pecado continuar vivendo para o pecado? E Paulo vai dizer que quando nós somos salvos, nós não somos só salvos, nós somos transformados. E a pessoa que é transformada, ela não pode permanecer a mesma. Essa é a ideia de transformação. Não há transformação onde existe a mesma essência. Por isso que Paulo vai dizer, se você é de fato cristão, se você foi salvo, se você crê de fato em Deus, a sua vida vai mostrar isso. Não vão ser as suas palavras, vai ser a sua vida, as suas atitudes, a forma como você vive e enxerga a vida. Dito isso, salvos pela graça e não por méritos, nós finalmente entendemos que a nossa salvação não depende de nós. Igual aquela musiquinha da Globo, que depende de nós, né? Não depende de nós. A nossa salvação depende de Deus. Deus que fez do começo ao fim o plano para a sua salvação, para a minha salvação, é dele também que depende esta mesma salvação. Por quê? Se um ser humano, lendo o que Paulo escreveu até aqui, pecador, recebe o presente da salvação e depende dele mesmo para agradar a Deus, quais as chances desse ser humano de fato permanecer salvo? Nenhuma. Quer ver o exemplo? Leia todo o Antigo Testamento. Depois que Adão pecou, foi dado a Caim um aviso antes de que ele matasse Abel. O pecado está à porta e cabe a você dominá-lo. Caim obedeceu? Não obedeceu. Mais à frente, nós temos Noé. Noé obedeceu a Deus, tinha fé em Deus e foi salvo. Mas logo após o dilúvio, Noé se embriagou. Foi pego em pecado. Mais à frente, nós vamos ter o próprio Abraão. Abraão creu em Deus e foi justificado. Mas Abraão mentiu com relação à sua mulher 2 vezes. Abraão não creu na promessa de Deus e por isso se deitou com Agar e teve Ismael. E isso gerou problemas que duram até os nossos dias. Vamos pegar outro exemplo. Davi
famoso exemplo do homem que era o homem segundo o coração de Deus. O que Davi fez? Ele permaneceu fiel até o fim? Sim e não, né? Não, porque ele tomou a mulher de outro homem e ainda mandou matar esse homem para que ele pudesse ficar com essa mulher. Nenhum ser humano, nenhum homem que passou por essa terra conseguiu ser perfeito, à exceção de uma pessoa, Jesus Cristo. E é por causa de Jesus Cristo ter sido perfeito que então a salvação é possível. Bom, se a nossa salvação é de graça, se a salvação depende de Deus e está nas mãos de Deus, Paulo então vai dizer o que está escrito aqui. O que nós podemos dizer diante dessas coisas? Se a nossa salvação está diante de Deus, e ele está conectando exatamente com o versículo anterior. Os que predestinou, eles também chamou. E os que chamou, Jesus também justificou. E os que justificou, ele também glorificou. Deus não fez a coisa incompleta. Ele não começou um trabalho para depois terminar no fim, no meio. Deus não tem TDAH para começar algo e parar na metade. Deus, quando começa, ele termina. Deus não é como homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, diante dessas coisas, diante de um Deus que predestina, chama, e a esses que chama, justifica, e aos que justifica, também glorifica, o que nos resta dizer, em outras palavras? O que falta para Paulo dizer diante dessas coisas? Ainda há medo em você, incerteza de que Deus vai te guardar até o fim? Deus, ele não abandona o filho no meio do caminho, porque Deus vai com eles até o fim do caminho. Se Deus fez tanto ao dar o seu filho para morrer por gente que não merecia, por quem fazia pouco caso dele, por quem vivia uma vida em que Deus era a última coisa que essa pessoa pensava no seu dia a dia, ainda assim, se Deus morreu por essa pessoa, porque eu acho, então, que Deus não vai terminar o que ele começou. E é nesse sentido que Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? O que resta para nós vermos que Deus não deixa ninguém na mão? O que resta para mim, para que eu entenda que eu não preciso duvidar de Deus? No verso 32, caso você não esteja satisfeito com o que Paulo está falando, Paulo vai adicionar mais 2 detalhes. A grandiosidade dessa salvação. Ele vai falar que ele não poupou o seu próprio filho e o entregou por todos nós. E Deus, tendo feito isso, como não haverá então de nos dar com ele todas as coisas? E aqui vale a gente parar um pouquinho nesse versículo, porque ele é muito mal entendido. Muitas vezes a pessoa pode parar aqui e ler, está falando aqui que Deus vai me entregar graciosamente com ele todas as coisas. Eu vou ter tudo. Não vai me faltar nada. Tudo que eu quiser, tudo que de bom ou de melhor eu vou ter. Porque está falando aqui. E para essas pessoas, esse versículo é a prova de que se você tem fé, você pode exigir o que você quiser de Deus que Ele vai te dar. Porém, as pessoas que pensam assim, ela não entendeu. Ela leu até o capítulo 8, está quase no 9 e ela vai ter que voltar desde o começo. Ela não entendeu que não se trata sobre ela. É sobre o que Deus fez. E sobre a transformação que Deus gera na vida daquele que Ele transforma. Aquele que tinha em si toda a inocência, toda a pureza. Aquele que tinha em si toda a santidade de Deus. Ele estava na cruz. E na cruz, inocente, puro, ele foi entregue para ser torturado e para ser morto. Existem hoje documentários explicando mais ou menos o que acontece com uma pessoa que é submetida a isso. A tortura que é você desidratar, perder o sangue por conta de hemorragia interna e externa.
a falta de ar por conta da posição em que você se encontra pregado numa cruz, os nervos que são atingidos com os cravos que são colocados nos pés e nas mãos. E aí você imagina essa pessoa ali, inocente. Imagina essa pessoa ali por minha culpa, por sua culpa. Diante de uma cena tão inexplicável, onde o próprio Criador do universo se vê rendido em uma cruz, agonizando de dor, por minha e por sua causa. O que resta diante de algo assim? O que mais eu poderia pedir? O que mais me falta ser entregue? O que mais Deus tem que dar a alguém, se é que Ele tem que dar algo? Faltou Deus dar algo a alguém ao fazer isso? Deus entregou a sua vida por nós? Alguém que entrega a sua vida por outra pessoa, falta lhe dar alguma outra coisa? Ou ela não lhe deu tudo? Da mesma forma como Deus ali nos deu tudo, essa é a prova de que nós temos tudo o que precisamos ao longo de toda a nossa vida. Podemos não ter tudo o que nós queremos, mas nós teremos tudo o que nós precisamos. Tudo aquilo que nós precisarmos para viver uma vida de santidade a Deus, para obedecer a Deus, para permanecer nos caminhos de Deus, para fazer o bem ao próximo. Tudo isso nos é dado. Não nos falta nada. Tim Keller disse uma vez: Deus olha para o ansioso e diz: eu rasguei o meu filho em pedaços por você, e você tem medo que eu não lhe dê o que você precisa? Por que nós ficamos tão ansiosos diante das perspectivas em um mundo onde Deus entregou o seu filho para morrer por nós? Porque nós nos torturamos com a ideia de que nós vamos perecer ou de que nós não vamos conseguir, sendo que Deus já nos garantiu estar conosco. Talvez Ele não vai nos poupar de certas situações, mas Ele certamente passará com a gente nessas situações. Por que então nós duvidamos de que Deus vai cuidar de nós, sendo que Ele já fez o que é mais difícil, sendo que Ele já deu o maior dos presentes? Porque nós ainda duvidamos que Deus vai tratar os nossos traumas, as nossas dores, as nossas ansiedades, os nossos problemas. O que mais Deus precisa fazer para que você seja convencido de que Ele vai cuidar de você? Às vezes, Deus não nos cura. Às vezes, Deus nos faz viver as consequências dos nossos atos. Só que Ele faz a gente passar por todas essas coisas, tendo a certeza de que a graça dele nos basta. E basta. Só não basta para aquele que não crê. No verso 33 ao 34, Paulo traz outro detalhe muito importante. Ele diz que quem pode nos condenar, ou quem nos condenará? Se é Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Sua consciência pesa toda vez que você se lembra do seu passado? Será que a sua consciência pesa toda vez que você lembra do que você fez no dia anterior? Será que a sua consciência pesa por você ser diretamente responsável pela morte do Filho de Deus? Se a sua consciência pesa por conta dos seus pecados, aqueles que só você sabe, é um bom sinal. É sinal de que Cristo provavelmente está abrindo seus olhos para a sua imperfeição, para que você veja e entenda que você não merece nada. Mas ao mesmo tempo, Deus não nos abre os olhos para que a gente morra em culpa, para que a gente permaneça sentindo culpa
e angústia por conta dos nossos atos. Senão, que liberdade seria essa, em que Deus nos liberta para que morramos de culpa e de angústia? Ao contrário, as pessoas que conhecem o seu passado, as pessoas que te viram, elas não fazem ideia da liberdade que é quando você reconhece o seu pecado e, reconhecendo o seu pecado, você percebe o tamanho da graça de Deus por ter morrido por você. E as pessoas que conhecem esse passado, que viram a sua vida, que sabem o que você fez, pode ser que às vezes elas te julguem, pode ser que elas duvidem da sua conversão, pode ser que elas não acreditem que seja possível você mudar. Como assim? Alguém que bebia tanto parou de beber? Como assim? Alguém que saía pegando todas ou todos, hoje está se guardando. Como assim uma pessoa que mentia para todo mundo não mente mais? As pessoas duvidam. Elas acham impossível algo assim acontecer. Ou então, se não impossível, que alguma hora você vai falhar nessa guarda. E eles ficam esperando o exato momento, a exata oportunidade onde eles vão poder olhar para você e falar: eu não falei? É a mesma pessoa. E é diante desse cenário que Paulo está falando: quem nos condenará? E aí eu peço para você, olha de novo para a cruz, imagine a cruz na sua frente, veja Cristo ali de novo e se pergunte: se o próprio Deus sofreu o que sofreu para te tornar santo e justo, quem é que pode dizer que você não é? Ainda que outros tentem te acusar ou jogar o seu passado na sua cara, quem são eles para anularem aquilo que Cristo fez na sua vida? Quem é o ser humano para dizer que o que Cristo fez por você não valeu de nada? Às vezes nós mesmos podemos duvidar da nossa conversão, podemos duvidar da nossa fé. Mas não se trata, de novo, não se trata de nós, do que nós temos feito, não se trata do que nós podemos fazer, do que nós somos capazes, se trata de o que Deus fez por nós. E se trata de quem Deus é. Pode o mundo inteiro se levantar para te acusar, pode o inferno inteiro se levantar para te acusar e jogar os seus pecados, aqueles que só você conhece. O próprio diabo pode aparecer na sua frente e listar os seus pecados, e ele vai saber listar todos eles em ordem alfabética ou cronológica. Ele pode fazer isso. Mas ele não pode anular aquilo que Deus fez por você na cruz. É Deus quem te justifica. Não são as pessoas. Nós não estamos presos à avaliação de terceiros. Nós não temos que provar nada para terceiros. As nossas atitudes vão refletir a nossa conversão? Vão. Mas nós não faremos isso para provar nada a ninguém. Porque não dependemos da aprovação de ninguém. Se é Deus que te salva, se é Deus que te justifica, não há nada nem ninguém neste mundo que possa te separar dessa justificação, desse amor que é dado a ti. Não deixa a culpa dos teus erros te destruir. Jamais deixe o seu pecado crescer no seu coração a ponto de você não enxergar mais a graça de Deus. Não estou dizendo então aqui, agora você pode pecar à vontade que Deus perdoa. Não é isso. Se você está pensando isso, de novo, tem que voltar e ler de novo Romanos inteiro. Mas para aqueles que creem em Cristo, aqueles que seguem a Cristo, aqueles que obedecem a Cristo, aqueles que amam de fato a Cristo, esses não precisam ter medo. Não precisam viver presos ao seu passado. Você pode ter tido a vida mais suja possível. Ela passou. Essa vida já não é mais a vida que você tem agora. Se você realmente se arrepende dos seus pecados, se você busca diariamente o perdão de Deus e a justiça dele,
seja livre. E sabe por quê? E aí Paulo vai citar por que você pode ser livre. No versículo 35 ele vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? E ele vai citar: será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Porque como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, ou todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Nós estávamos para morrer, é isso que Paulo está dizendo. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. E ele vai dizer depois no 38 que ele está certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, não existe nada que pode anular aquilo que Cristo fez por você. E é interessante notar que Paulo ele vai elencar essa série de coisas como sendo situações que poderiam nos levar a duvidar de Deus. Poderiam ser coisas que nós colocaríamos como barreira entre nós e Deus. Alguns até abandonam a fé por causa de perseguições. Jesus vai dizer isso na parábola das sementes. Outros por causa de angústias. Alguns por passar fome ou necessidade. Outros abandonam a fé por passarem perigos de morte. Mas aqueles a quem Deus de fato entregou a salvação, aqueles que de fato creram, aqueles que de fato amam a Deus, esses foram salvos e nunca, jamais, por nada nem ninguém, serão separados do amor de Deus. Pelo contrário, é dito que eles são mais do que vencedores, não é apenas vencedores, eles são mais do que vencedores. Só que eles são vencedores como? Por quê? Paulo ele usa aqui a expressão que é chave em todas essas coisas. Ele citou que não pode nem tribulação, nem angústia, nem fome, nem nudez, nem perigo de espada separar ninguém de Deus. E é nessa situação de tribulação, de angústia, de perseguição, fome, nudez ou perigo de espada, é nessa situação, em todas essas coisas, que ele vai dizer que nós somos vencedores. Nós não somos vencedores por não passar por essas coisas, mas ao passar por essas coisas. É justamente quando nós sofremos as coisas que somos mais que vencedores. São nessas coisas que nós vencemos tanto o nosso pecado, tanto quanto a nossa incredulidade, tanto quanto a própria morte. Porque aquele que perde a sua vida por amor a Cristo, a encontra. E ainda que morra, viverá. Pode ser que você presencie tribulação. Pode ser. Pode ser que você presencie angústia. Pode ser que você tenha fome, pode ser que você tenha nudez, pode ser que você tenha perigo de morte. Mas tudo isso, se você de fato está em Cristo, servirá como vitória. Não em conquistas pessoais, não em desejos particulares, mas em andar com o próprio Deus. Você é mais que vencedor naquele que te amou e te preserva em todas essas coisas. Pode ser que você se sinta destruído, humilhado, pode ser que você se sinta angustiado, porém em todas essas coisas você é mais que vencedor. E por quê? Porque justamente nenhuma dessas coisas poderá te separar do amor de Deus. Vamos ler de novo os versículos 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, os perigos, a espada? De novo, no versículo 38, Paulo vai dizer: estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É impossível. E o que Paulo está querendo te dizer é impossível um cristão verdadeiro, alguém que realmente ama o Senhor, alguém que abre mão de tudo para servir a Deus, para se afastar do pecado, alguém que, por mais que doa, se perceber que alguma situação ou alguma coisa está te afastando do Senhor, essa pessoa abre mão disso. Justamente, essa pessoa, é impossível para ela ser separada do amor de Deus. Por quê? Porque não depende
do que ela faz ou deixa de fazer, mas do Deus que a sustenta. E Deus veio justamente para isso, para nos salvar, não para nos dar uma esperança que rapidamente vai embora. Deus não nos veio dar uma esperança que dependesse do que eu posso fazer. Ele não te deu uma esperança que você mesmo pudesse estragar. Ao contrário. Deus veio nos dar uma esperança que é infalível. Algo que a gente pode ter certeza. Não à toa o autor aos Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. É a certeza. Podemos substituir o firme fundamento? Peguei uma tradução muito antiga, né, pastor? É a certeza. A fé é a certeza das coisas que se esperam. E a gente fica pensando, fé, mais fé. Você sabia que você tem fé que ao dormir você vai acordar no dia seguinte? Ou você dorme angustiado pensando, talvez eu morra? Quase ninguém faz isso. Porque nós acreditamos que no outro dia será só mais um outro dia. Nós cremos piamente que no próximo dia nós acordaremos. Nós cremos que no próximo dia faremos as nossas coisas. Nós cremos que se eu pego um carro com destino a Itu, eu vou chegar a Itu. E por isso que eu vou por ali. Porque se eu achasse que não ia ser por ali, eu pegava outro caminho. Em todo momento nós temos fé. Mas que fé nós temos? Em quem nós temos? A fé é essa certeza. E aquele que tem a certeza em Cristo, nada poderá separá-lo do amor de Deus. A salvação, ela não é sua. Deus não te deu a salvação para que você tome conta dela. Ele sabe que você vai falhar. A salvação é daquele que te chamou. E aquele que te chamou e que é fiel e que não mente nem se arrepende, ele vai te preservar, não por sua causa, mas apesar de você. Porque ele te ama. E porque ele já fez tudo por você. Não resta a nós incertezas mais. O que Paulo está fechando aqui nesse capítulo é: não há incertezas na fé cristã. Porque nós temos a certeza daquilo que Cristo fez. E tendo a certeza do que Cristo fez, nós temos a certeza daquilo que Ele fará ainda. Para terminar, queria trazer 5 aplicações para a gente pensar hoje durante a nossa semana. A primeira, olhando para tudo na nossa vida, tudo aquilo que tenta nos afastar de uma vida com Deus, será que você acha que essas coisas têm poder para anular o sacrifício de Cristo? E eu adiciono uma outra pergunta. Será que eu tenho deixado essas coisas se colocarem entre mim e Deus? Que coisas na minha vida ainda me impedem de ser mais próximo de Deus? E se me impedem, será que essas coisas são mais poderosas do que aquilo que Cristo fez na minha vida? Ou será que eu estou mais distante ainda? Eu nem recebi aquilo que Cristo fez pela minha vida. E se esse for o caso, ainda há tempo. Porque enquanto há vida, há esperança. E enquanto há esperança, você pode se render a Cristo e dizer: eu sou um pobre pecador e eu preciso ser salvo. Eu preciso de ajuda. Eu vou morrer, eu não quero morrer. Senhor, me salva. Ainda há tempo. Segundo ponto, Deus já fez tudo por nós. O que mais então eu acho que Deus precisa fazer para me convencer de que Ele está comigo? Quando nós vamos estar satisfeitos? Quando vai chegar o ponto em que eu vou dizer: realmente, Deus não precisa me dar mais nada. Se Ele der é graça, mas Ele não precisa me dar mais nada. Quando eu vou acreditar, crer, confiar que eu já tenho tudo o que eu preciso? Terceiro, será que você tem duvidado do cuidado de Deus sobre você? Será que você acha mesmo que alguém que entregou o seu bem mais precioso para te salvar iria te abandonar ou te negar algo para o seu próprio bem? Porque às vezes a gente pode achar que Deus não me deu o que eu queria. Deus não me deu a casa que eu queria. Deus não me deu a namorada ou o namorado que eu queria. Deus não me deu o carro que eu queria.
Será que Deus está mesmo comigo? Deus te deu o filho dele para morrer por você. O que resta mais? O que mais você pode querer? O que mais você pode exigir de Deus? Eu sei que nós somos humanos, nós desejamos muitas coisas. Não há problema nenhum em desejar uma casa, um carro. Não há problema nenhum em desejar casar, em desejar ter mais amigos. Não há problema. Mas quando essas coisas se tornam fonte de insatisfação, quando eu não estou satisfeito com o que eu já tenho, quando eu fico focado apenas em obter o que eu não tenho, eu estou negligenciando aquilo que Deus fez por mim. Eu estou dizendo, isso não é suficiente. Eu só vou ser feliz quando eu tiver isso. Eu só vou ser feliz e completo quando eu tiver isso. Da mesma forma que o construtor imprudente pensou com ele mesmo, quando eu destruir o celeiro e construir um maior, então eu poderei descansar em paz. E dito a esse homem, tolo, esta noite pedirão a sua alma. E todo o trabalho que você fez, tudo o que você sonhou, tudo o que você pediu, para quem que vai ficar? Porque não vai ser para você. Porque ele não se satisfazia com o que Deus já tinha dado. Quarto, o seu passado não tem mais poder sobre você, se Cristo de fato te salvou. Se você crê em Cristo, se você ama a Cristo, se você entregou a sua vida a Ele, o seu passado não tem mais poder sobre você. Não importa quem aponte o dedo, não importa quem te acuse, não importa quem duvide. O seu passado não tem mais poder sobre você. E por último, descanse na salvação de Deus, porque ela é eterna. E o significado de eterno é que não tem fim. Se Deus te salvou, Ele não te salvou até que você tropece, mas Ele te salvou para sempre. E se Ele te salvou para sempre, você pode descansar. A única forma de você ter paz é sabendo que não depende de você, mas daquele que entregou Cristo por você. E se a salvação depende dele, e se a salvação está na mão dele, independente do que você faz, você sabe, eu posso descansar. Estou livre para servir a Deus por amor e não por obrigação. Eu agrado a Deus não para ter, mas porque eu sou salvo. Porque eu amo a Deus e porque eu sou grato a Ele. E a gente sabe como é que funciona a relação de alguém que ama outra pessoa. Nenhum marido agrada a sua esposa só para obter favores. Ele não precisa disso. Ele agrada a sua esposa porque ele ama. E a esposa agrada o seu marido porque eu amo. Com Deus é a mesma coisa. Portanto, que a gente aprenda, de fato, a descansar em Deus, entendendo que nem altura, nem profundidade, nem futuro, nem passado, nem presente, nem poder, nem governante, nem anjo, nem a morte, nada na criação pode nos separar do amor de Deus, que é nosso em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Louvado seja Deus por este amor maravilhoso. Vamos celebrar esse amor?